Aleluia! Hoje é 14 de março. 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz à igreja: irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, mas sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportar. Olha que palavra. Paulo estava mandando essa carta para uma igreja que tinha todos os dons espirituais. No entanto, ele está chamando a maioria dos irmãos de carnais. O que significa carnal? Que vive na carne, nas emoções, no sentimento, nos impulsos da carne. Não são espirituais. E muitas pessoas querem ser espirituais sem orar, sem ler a palavra, sem consagrar, sem ter santidade, sem fugir da aparência do mal. Então essas pessoas não são espirituais, são carnais. Então Deus está dizendo pela sua palavra que nós temos que nos santificar para sermos verdadeiramente espirituais. Se possível, pesquise sobre a história da igreja de Corintos, onde a igreja tinha os 9 dons espirituais. Alguns falavam em línguas, profetizavam, outros tinham os dons de cura, veja lá. No entanto, havia briga, contenda, confusão. No dia da ceia do Senhor, alguns comiam demais, outros bebiam demais, ao ponto de se embriagar. Então, veja bem, não era a questão em si dos dons que fazia a diferença. Eles tinham os dons, mas não tinham vida de espiritualidade. Paulo chama ele de carnais. E muitas pessoas no tempo de hoje pensam exatamente isso. Porque fulano de tal é usado assim, aquilo outro. Fulano de tal é uma bênção, é um vaso, é um instrumento. Mas muitos desses que eu conheço são mais carnais do que um crente simplesinho, comum dentro da igreja. Dons espirituais não dá qualidade espiritual para ninguém. Nós temos que andar em santidade. Na verdade, eu falo a vocês, qual é a base da espiritualidade? A base da espiritualidade, na verdade, é buscar o Senhor, é orar, é santificar, ler a palavra, consagrar, estar na presença de Deus. Aí eu pergunto, como é que alguém diz ser espiritual se não ora, se não jejua, se não se consagra? Eu vou pela palavra. Não tem como ser espiritual se não buscar ao Senhor. Eu estou com essa frase na minha boca esses dias aí agora. O diabo anda ao nosso derredor 24 horas por dia. E a maioria dos crentes não consegue orar 10 minutos por dia. O diabo tem 24 horas para atacar as pessoas e os crentes não conseguem orar 10 minutos. Para ouvir uma oração de 10, 15, 20 minutos é enfadonho, é cansativo. Se vai ler a Bíblia, dá sono. Essa pessoa é espiritual? E ontem ali na igreja eu fiquei pensando uma coisa. Talvez algumas pessoas pensam que nós subimos ao monte agora só porque temos uma igreja e um ministério. Eu já faço isso há 35 anos. Antes de ser pastor, de ser missionário, de ser evangelista, de ser pregador do evangelho, eu sempre busquei ao Senhor. Nos meus primeiros 3 meses, 2, 3 meses de crente, eu fiz praticamente 2 anos de jejum. Eu começava o jejum meia-noite e terminava no dia seguinte, 6 horas da tarde. Todos os dias, 18 horas de jejum. Eu já subia ao monte, eu já buscava a Deus antes de título, de função, de cargo. Porque eu queria não e quero a cada dia mais ter uma espiritualidade forte diante do Senhor. Hoje eu estou completando 24 dias de 24 de subidas a este lugar aqui, buscando ao Senhor para ter mais de Deus na minha vida. Eu só quero isso, eu só quero Deus. E mais uma vez eu vou trazer uma palavra de confronto para todos. Eu não sei de onde veio, eu vou dizer dessa forma, esse engano maligno. Eu vou logo dizer que é maligno. Por quê? De quê? Das pessoas buscarem ao Senhor só quando tem uma luta, quando tem uma dificuldade, quando tem um problema, quando tem uma situação difícil. A maioria dos cristãos só buscam a Deus quando tem uma necessidade. Não buscam a Deus para ter Deus, não buscam Deus para ter intimidade com Ele, não buscam Deus para ter relacionamento com Ele. E essas pessoas que só buscam a Deus por causa de uma situação difícil, essas pessoas ainda não alcançaram uma vida de espiritualidade real, como Deus quer que elas tenham. Para muitas pessoas, buscar a Deus sempre, em todo tempo, em todo instante, chega a ser até fanatismo para outros. Mas mostra, na verdade, dependência. E nós observamos que o próprio Jesus deixou esse exemplo para nós, e muitos se dizem cristãos e não seguem o exemplo dele.
Jesus, para começar o ministério, subiu ao monte, levado pelo o Espírito Santo e para ser tentado pelo diabo, dos quais jejuou 40 dias e 40 noites. Você observa na Bíblia que toda vez que Jesus terminava de ministrar, de orar, terminava o trabalho do dia, ele subia ao monte, muitas das vezes sozinho para orar. Moisés também fazia sempre isso. Daniel, como eu digo, sempre é uma das maiores referências. Buscava ao Senhor nosso Deus 3 vezes por dia, como era acostumado a fazer. A maioria dos crentes não tem costume de ler a palavra, não tem costume de orar. A dificuldade que muitos têm para jejuar, um problema grande para estar na igreja do Senhor, sempre buscando a face do Senhor. Aí eu digo de novo, são espirituais essas pessoas? O que me preocupa de muitos cristãos é que na mente deles parece que está só uma coisa: eu sou batizado nas águas, eu sou membro da igreja, eu tenho a função na igreja, eu tenho um título, mas não tem vida de espiritualidade diante do Senhor. Aí eu pergunto, que garantia que essas pessoas têm? Elas se apoiam em quê? Em achar que só por frequentar uma igreja não vão ficar expostas ao inimigo? Acham que até mesmo o inimigo não vai atacá-las, não vai investir contra a vida delas? Essas pessoas estão completamente enganadas, queridos. Então, em nome de Jesus, hoje Deus está chamando você para ter verdadeiramente uma vida espiritual. E o espiritual busca Deus todos os dias, ora todo dia, lê a palavra de Deus todo dia, se consagra todo dia, foge da aparência do mal todo dia. Isso não é opcional, isso é o dever de todo aquele que se diz cristão. Então se jogue na presença. O seu nível de espiritualidade que você diz que tem diante de Deus será provado pelo tanto que você busca o Senhor. Se você é espiritual, você tem que ser espiritual todos os dias. Então você tem que ler a Bíblia, orar, consagrar, vigiar todos os dias. Se você não tem prazer de buscar o Senhor, se você não tem prazer de orar, de ler a sua palavra, se você não tem prazer de fugir da aparência do mal e andar em santidade, hoje Deus está mandando dizer para você, você não é espiritual, você é carnal. Porque você vive em função dos teus sentimentos, das tuas atitudes, do teu comportamento, até mesmo de rudimentos que você tinha no passado e que parece que ainda não morreram. Como se diz, não morreu o velho homem. Então busque, Deus está te chamando para você ser espiritual. E quem é espiritual anda numa vida de santidade. Eu me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Carregar tua glória, eu preciso estar coberto como sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz.